Estamos de volta, hein, galera? Aqui nessa quarta-feira, dia 6 de janeiro, né? Abraçando você que está ligado com a gente aqui no Abrindo o Jogo, participando de forma ativa. Muitas mensagens aqui chegando já pra gente. Mande sua mensagem de onde você está nos assistindo, né? É aqui de BH, de fora de BH, de fora do Brasil. Manda aqui pra gente pelo 31996428473. 96428473 é o telefone e o 31 é o código de área aqui de Belo Horizonte. Tem o Instagram e o Twitter para você sempre participar, @AbrindoJogo TVH. Participações chegando por aqui já, muitas participações. Aqui estamos na área, hein? Um abraço a você, Paulo, André, também ao Alan Passos, o Mar Augusto está dizendo aqui, ó, David é confiança do presidente Sérgio Rodrigues. Futebol tem muito disto. Aqui em Portugal estamos agora com 6 graus, muito frio. Muito frio, hein? Lá em Portugal, André? Às vezes fica igual o estúdio aqui que o Geraldo põe de manhã pra gente. Fica mais ou menos esse negócio aí. Esse Geraldo também vai te falar, viu? Aqui, ó. Paulinho, qualquer diretor do Cruzeiro teria que mapear todos os jogadores reservas ou disponíveis no clube da Série A para tentar contratar. Aí ele traz alguns exemplos aqui, ó. O Rossi, do Bahia, o Elton Silva, do Fluminense, o Nonato, do Internacional, o Vitor Luiz, do Botafogo, o Vina, do Ceará, são exemplos. É o Mauro, do Bairro de Lourdes. Ô, Mauro, mas todos eles vai pegar um negocinho básico aí, né, Alan Passo? Salário, né? E aí vai complicar, né? Não, ele citou alguns nomes aí que são bastante interessantes, mas a gente tem que ser realista. Não é um clube de Série B, mas o Cruzeiro hoje tem que formar um time de Série B. Não tem que vir com esse discurso de formar um time de Série A para disputar a Série B. A gente já viu esse ano que isso não dá certo. Não adianta jogar a segunda divisão com o nome. Tem que formar com jogadores que estejam acostumados a disputar a competição. E a Série B é muito físico. Olha o Marcelo Moreno aí, que pode parecer besteira. Talvez na Série A ele conseguisse ajudar um pouco mais do que na Série B. Na Série B é mais difícil ainda. Tem mais disputa física, mais dificuldade para os atacantes se imporem nos zagueiros. E tem que montar um time condizente com a situação. Vai ter mais dificuldade ainda, inclusive financeira. Vamos enxergar os destaques de Série B primeiro, para depois pensar na Série A. Bom, e eu cometi aqui uma falta de educação, né? Porque o Alan Passo entrou na tela e ao lado dele está o Lucas Pedrosa. Primeiramente, vou ter que começar pedindo desculpas a ele. Ele que é setorista do Vasco pela TV Bandeirantes do Rio de Janeiro. Muito obrigado por participar com a gente aqui, Lucas. O Alan analisava essa questão de mercado aí para o Cruzeiro, que o nosso telespectador mandou aqui. E eu quero te desejar aqui, primeiro, um feliz ano novo, pedir desculpas e boa tarde, viu, Lucas? Prazer estar com a gente aqui. Boa tarde, meu amigo. Um prazer para mim estar participando aí da TV Horizonte. Recebi o convite nessa manhã e prontamente aceitei. Um feliz 2021 para todo mundo que está acompanhando a gente aqui e vamos tocar em frente. Muito obrigado mais uma vez. Maravilha. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Depois o André também e o Alan ficam à vontade para perguntar ao Lucas. A pergunta que eu vou fazer ela é básica, porque a nossa enquete de hoje, viu, Lucas, é a respeito da chegada do Mazuco aqui a Belo Horizonte. Se o torcedor aprova ou não. Será o novo homem forte do futebol do Cruzeiro em 2021. E ele recentemente, né, esteve aí no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Você que faz a cobertura diária também do Vasco. Então eu te pergunto o seguinte. O André Mazuco, você vai participar da nossa enquete aqui. Aprova ou não a chegada dele para o Cruzeiro? Ele será uma boa aposta para como executivo de futebol do clube ou não? Aí no Vasco ele não fez muita diferença, não. Olha, o André Mazuco ele chegou ao Vasco em junho de 2019 e ele fez um trabalho de profissionalização do departamento de futebol do Vasco. Isso é inegável. Eu sempre digo isso a todo mundo que me acompanha, que o triênio do presidente Alexandre Campelo à frente do Vasco, de 2018 a 2020, ele foi muito ruim na gestão de futebol. E o que significa isso? Contratações, acerto na questão técnica, até nomes do técnico mesmo. O presidente Alexandre Campelo pecou muito nessa situação. E depois que o André Mazuco chegou em junho de 2019, ele também conseguiu fazer um trabalho de integração com o Luxemburgo, que voltou ao Vasco agora, mas que estava na época do Mazuco. O Vasco começou a ter uma relação melhor dentro do mercado de futebol, algo que não tinha, por exemplo, com o Alexandre Faria, algo dentro também do elenco que melhorou a relação
do elenco com a diretoria, e o André Mazzucco trouxe nomes também interessantes para o Vasco da Gama. Então, eu sempre comparo também a situação do Vasco com a do Cruzeiro, por quê? Porque são dois clubes enormes do futebol brasileiro e que financeiramente vivem uma situação muito ruim. Então, a principal característica do André Mazzucco foi se reinventar, de trabalhar sem dinheiro, de conseguir fazer um time do Vasco, montar um elenco, pelo menos com bons jogadores, como, por exemplo, o Germancano, o Martim Benítez, o próprio Fred Guarim, que saiu do Vasco da Gama por questões pessoais, mas também foi uma escolha do André Mazzucco, foi uma negociação conduzida por ele. São jogadores que foram achados no mercado e que o Vasco não precisou dar nenhuma compensação financeira para eles comprando. Foi só realmente a questão de salários, questão de luvas. Então o André Mazzucco tem essa característica de conseguir trabalhar sem dinheiro. Ele só acertou? Claro que não. Ele errou também. Ele manteve, por exemplo, o Felipe Bastos no Vasco da Gama, ele contratou jogadores como o Cleiton, que era do Atlético Mineiro, enfim, nomes que não conseguiram render tanto. Mas eu digo para o torcedor do Cruzeiro, o André Mazzucco é um profissional que consegue mapear o mercado de forma coerente com a realidade do clube. Não é um cara que faz muito algazarra, você não vai ver o André Mazzucco querendo receber os lucros pelo que acontecer de bom e nem também fugindo de situações ruins. É um cara muito tranquilo, muito sereno e que eu acho que pode dar certo sim no Cruzeiro, porque a principal característica dele no Vasco foi conseguir trabalhar sem dinheiro e também profissionalizar o departamento de futebol. Ô Lucas, aqui quem fala é André Cristino. Primeiro, prazer te conhecer. Eu queria ver contigo esse trabalho do Mazzucco nessa temporada. O Vasco começou muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Chegou a ser líder em algumas rodadas e hoje está lá na parte de baixo da tabela. O quanto que você vê que foi responsabilidade ou às vezes erro do Mazzucco fazer com que o Vasco conhecesse esses dois extremos na tabela do Campeonato Brasileiro? Você acha que faltou reposição, faltou alguma coisa por parte dele para que o Vasco não tivesse caído tanto assim na tabela? Olha, é claro que ele tem uma parcela de culpa em relação a isso, mas a gente tem que entender que o Vasco é um clube político e muito conturbado. E logo no meio desse ano chegou o vice-presidente de futebol, José Luiz Moreira, que é um cara muito conhecido da história do Vasco aí, que já participou da gestão, por exemplo, do Eurico Miranda, e ele chegou meio na tentativa de, vamos pagar o salário aqui, porque ele deposita dinheiro no Vasco também, ele consegue, ele tem influência lá em Portugal, é um cara que tem uma condição financeira muito boa e que tomou as rédeas da situação. Então, até certo momento, principalmente naquele começo com o Ramon Menezes, o Vasco da Gama fazia um bom campeonato. Depois que o José Luiz Moreira chegou, o Vasco começou a cair de rendimento, até foi uma escolha também do próprio Mazzucco, mas caiu de rendimento e, na hora de repor o elenco nessa janela do fim do ano, do meio para o fim do ano, o Vasco contratou errado. Por quê? Porque já estava com o Ricardo Sapinto, que foi uma escolha do José Luiz Moreira. O André Mazzucco perdeu força nessa decisão de homem forte do futebol com a chegada do José Luiz Moreira. Veio o Ricardo Sapinto pediu mais 3 contratações, principalmente Gustavo Torres e Jadson, que é um zagueiro, Jadson, e o atacante Gustavo Torres, e o André Mazzucco, naquele momento, não tinha feito nenhuma contratação para poder ajustar aí esse momento ruim do Vasco. Então, acho que o trabalho do Mazzucco, até junho de 2020, foi muito bom. Depois disso, ele acabou minado por essa situação política do Vasco da Gama, por essa forma conturbada como o clube é conduzido também, e perdeu força nas tomadas de decisão. Mas nunca deixou de trabalhar, continuou renovando, por exemplo, os contratos dos jogadores que subiram da base para o profissional, as joias, vamos dizer assim, e só não conseguiu renovar o contrato de uma pessoa, que foi do Natan, lateral direito, que foi para o futebol português, e muito porque o próprio Natan queria sair do Vasco. Então, eu acho que tem que separar o trabalho do Mazzucco antes do José Luiz Moreira e depois do José Luiz Moreira. Eu acho que, assim, lógico que ele tem parcela de culpa, mas se o Vasco não está numa situação pior hoje, é muito por conta das vindas de Germancano e Martim Benítez, que foram mapeados pelo Mazzucco com a força da torcida também e vieram para o Vasco da Gama. Alan. Ô Lucas, o Alan Passo falando aqui, prazer te receber, um ótimo ano para você. Você falou aí do perfil discreto do André, tanto que a gente aqui em Minas não conhecia praticamente nenhum nome dele, não sabia muito do trabalho, e bom que você está participando com a gente para detalhar um pouquinho do perfil. Eu queria te perguntar, para você aprofundar um pouquinho mais, como que ele é nessa relação com o grupo,
porque ele enfrentou uma situação no Vasco que muito provavelmente vai enfrentar aqui no Cruzeiro também, de atraso salarial, de dificuldade financeira para honrar compromissos em dia, por mais que a diretoria atual do Cruzeiro esteja fazendo todo o esforço, a situação financeira é complicada. E para detalhar também essa relação dele com base, porque o Cruzeiro, de toda forma, já fez isso esse ano, mas de uma maneira meio desorganizada, vai precisar investir e captar aí bons jogadores das suas categorias de base. Olha, o André, pessoalmente, é um cara muito sereno, é um cara que não foge de perguntas, tem um bom trato com os jornalistas também, não vai te responder 100% das vezes, mas ele vai te responder em algum momento, até no privado mesmo, para buscar situações do clube, internas, não vai abrir as coisas, mas é um cara que, se você perguntar para ele, ele vai te responder diretamente. Com os jogadores também, ele é muito sereno pelo conhecimento que eu tenho, pela apuração que eu tenho com os próprios jogadores do Vasco. Nunca teve problema com ninguém, muito pelo contrário, um cara muito respeitado, tanto pelos jogadores, mas também pelo departamento de futebol, pelas vice-presidências. É um cara realmente de grupo. E repito, ele não é um cara que vai botar a cara numa entrevista coletiva para receber os louros, o time está muito bem, ou fazer algazarra. Ele não é assim. A característica é realmente de ser um cara sereno. Se tiver que botar a cara em alguma possível cobrança, ele coloca, mas ele é um cara sereno. Não foge de assunto, não foge de pergunta, de cobrança. Está sempre disposto a responder de fato. E eu digo mais uma vez, a situação do Vasco é muito parecida com a do Cruzeiro. Então, eu acho que o Cruzeiro acertou muito nessa experiência que o Mazzuco vai ter, já teve no Vasco e que vai ter também no Cruzeiro, de lidar com certas situações que são muito comuns, como salários atrasados, cobrança dos jogadores para a diretoria também. Em relação aos jogadores de base, o Vasco tem mais de 50% dos jogadores formados por atletas que foram formados também na base do Vasco. O elenco hoje profissional tem essa característica. O André Mazzuco tentou ali detectar e também renovar com as joias que eram mais importantes, com jogadores que tinham potencial. Então, acho que nesse sentido, ele também pode fazer um bom trabalho. Ô, meu querido amigo Lucas, a outra pergunta que eu te faço é o seguinte: aqui no Cruzeiro, até um questionamento que tem se feito aí, né? Muitos cargos no departamento de futebol. Você falou que ele reformulou o departamento de futebol aí do Vasco, né? Quando chegou e tal. Ele é da opinião de trabalhar do menos é mais, ou aí também existem muitos cargos distribuídos? Não, aqui no Vasco da Gama, até o momento do José Luiz Moreira entrar, era diretor André Mazzuco diretamente com o presidente Alexandre Campelo. E que deu muito certo, porque, como eu disse, ele profissionalizou, ele mudou as coisas e tomou as rédeas também da situação. Então, ele conseguiu trabalhar de forma tranquila. Tinha até um gerente de futebol, o Fabiano Luz, que também ajuda, mas eu acho que o Mazzuco ele pensa da seguinte forma: tendo 3, 4 pessoas que vão decidir ali o que vai acontecer nos jogos de futebol, melhor. Porque depois ele acabou perdendo força e, consequentemente, o Vasco começou a tomar decisões erradas no mercado e também decisões erradas nos seus rumos do futebol. Então, eu acho que quanto mais gente, pior para o trabalho do Mazzuco. Ele é um cara que tem convicções, que está disposto aí a ajudar o Cruzeiro também, como ajudou o Vasco. Peraí que Acontece. Pronto. Então, eu acho que nesse sentido é mais ou menos isso. Quanto menos gente, melhor. Até porque ele vai poder ter um poder de decisão maior, não tenha dúvida. Tá certo, então. Tá certo. A gente vai agradecer, então, o Lucas Pedrosa, ele que, repito, faz a cobertura diária lá do Vasco pela TV Bandeirantes do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, agradecer a você e desejar aí um feliz 2021, né? Com vacina, né, Lucas? É isso aí, tomara. Com vacina o mais rápido possível, né? Vamos torcer aí para esse governo dar uma moralzinha para a gente conseguir novamente abraçar quem a gente gosta e viver a nossa vida normalmente. Feliz 2021 para vocês, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí. Valeu, belas informações aí importantes, né, do Lucas para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho que o André Mazzuco desenvolveu lá no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. No intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.